Saudações a todos que nos ouvem. Mais uma vez aqui estamos para a nossa palestra desta semana. Sempre com muita gratidão a Deus, porque são momentos valiosos para todos nós que estamos refletindo nos ensinamentos da doutrina espírita, princípios codificados por Allan Kardec. E é assim que vamos fortalecendo a nossa fé, estudando, entendendo o significado da vida, o porquê das situações que ela nos apresenta. E a doutrina espírita tem um conteúdo muito grande de informações, começando pelas obras básicas codificadas por Allan Kardec, psicografias do Chico Xavier, com mensagens dos espíritos André Luiz, Emmanuel, textos belíssimos de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, estudiosos brasileiros como Herculano Pires, Ivone Pereira, Pedro de Camargo Vinícius, enfim. Muita informação, muito estudo valioso. Temos que desenvolver o hábito diário do estudo, da leitura, para que a gente possa conseguir ir absorvendo tudo isso, né? Então, fica aqui a sugestão de que desenvolvamos esse hábito diário do estudo. Reservemos um caderno, um bloco de anotações para colocar as dúvidas. É muito importante estudar verdadeiramente, tentar compreender o que está ali escrito, né? E não só ler automaticamente. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, que é a pluralidade dos mundos habitados. Começando com a colocação do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. E ele começa dizendo que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, os espíritos confirmam que há diversas categorias de mundos e todos são habitados. Possuem condições muito diferente um dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Por quê? Com certeza fica a pergunta que Kardec colocou aos espíritos superiores, né? Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta que os espíritos deram foi a seguinte: sim, e o homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Seria muito orgulho e vaidade julgarmos que Deus criou o universo só para a terra, não é? Então, nós temos essa informação confirmada pelos espíritos superiores, que todos os mundos foram criados por Deus e todos são habitados. Então, eles dividem os mundos da seguinte maneira, quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Então, nós temos os mundos inferiores, mundos intermediários e mundos adiantados. Os inferiores, a existência toda material, reinam as paixões e quase nula é a vida moral. Dos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal,
predominando um ao outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Em mundos adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Dentro dessa classificação de mundos inferiores, intermediários e adiantados, nós vamos encontrar os mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundo de regeneração, mundos ditosos ou felizes e, por final, mundos celestes ou divinos. Vejam, os mundos também passam por transformações e evoluem, assim como seus habitantes. Então, todos nós fomos criados simples, ignorantes, iniciamos a nossa jornada como seres humanos em mundos primitivos e vamos evoluindo e vivendo no mundo de acordo com a nossa evolução. Então, começamos nos mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, todos nós iniciamos no mundo primitivo. São as nossas primeiras encarnações como seres humanos. Depois de um tempo, passamos para os mundos de expiação e provas, onde ainda, infelizmente, o mal domina, que é a Terra, que é esse mundo atualmente que vivemos. Então, a Terra atualmente é um mundo de expiação e provas. Ele está no momento de transição, ele passará a ser um mundo de regeneração, que é o terceiro tipo de mundo na escala evolutiva. Então, a Terra passará a ser um mundo de regeneração, nos quais as almas ainda têm o que expiar, mas elas aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. É um mundo onde o bem impera, então é muito melhor do que o que estamos vivendo hoje. Depois disso, vem o mundos felizes, onde o bem, com certeza, impera sobre o mal. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, onde são habitações de espíritos depurados, reinando exclusivamente o bem. Então, todos nós, nosso objetivo final é habitar o mundo celeste ou divino. Então, como somos espíritos eternos em evolução, iniciamos lá no mundo dos primitivos, a nossa meta é chegar ao mundo celeste ou divino, todos nós. E a criação de Deus é constante, eterna, constante. Deus continua criando espíritos e os mais evoluídos vão cuidando daqueles que estão iniciando a sua jornada evolutiva. É assim que se explica toda essa questão da evolução espiritual. Importante dizer que os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente, e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Então, quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente, até chegar ao estado de um espírito puro e viver no mundo celeste ou divino. Então, quanto tempo isso vai demorar? Vai depender de como estamos conduzindo o nosso livre-arbítrio. Se fizermos sempre as escolhas no bem, não teremos tantas provas e expiações para passar. E aí vamos progredindo mais rapidamente.
é muito interessante. Então, não necessariamente a gente vai ter que passar por todas as provas difíceis, da dor. Não. Vai depender das minhas escolhas. É que geralmente eu vou fazendo escolhas complicadas que vai gerando consequências, aí vão retardando a minha evolução. Esse que é o problema, né? Mas se nós pensarmos no bem, tudo vai ser diferente. Esse momento que nós estamos agora, o mundo, planeta Terra, está em transformação. Passará a ser um mundo de regeneração. Será que nós teremos condições de reencarnar aqui no futuro? Para poder viver num mundo como esse, nós vamos ter que estar libertos das paixões, isentos do orgulho, da inveja, do ódio. No mundo de regeneração ainda não existe a felicidade perfeita, né? Mas todos aspiram por essa felicidade. Então todos estão já pensando no bem. Ainda temos que suportar algumas provas, né, nesse mundo, mas sem as pungentes angústias, né? Nós passamos por isso de uma maneira mais tranquila, porque estamos mais fortalecidos. Então é muito importante que observemos a nossa conduta para sermos merecedores de um mundo assim. As novas gerações que estão aí reencarnando, eles vão participar deste mundo. E nós, com mais idade, talvez, poderemos reencarnar ou não. Se não tivermos condições ainda, continuaremos no mundo de provas e expiações, que não será mais a Terra, né? Vamos ter que reencarnar em outro mundo, na mesma condição, até conseguirmos atingir as características necessárias para habitar um mundo de regeneração. É assim que a espiritualidade explica a questão da evolução. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela. Pela bondade de Deus que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece para os homens o fim das coisas é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva. Então, assim, marcham paralelamente o progresso do homem, dos animais, dos vegetais, das formas de habitação. Nada fica estacionário na natureza. Isso é um ponto que a espiritualidade nos passa. Tudo evolui. E quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, não é mesmo? A Terra, seguindo esta lei, esteve materialmente e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá sobre esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e já está passando, a ser um mundo regenerador, onde os homens encontrarão nela felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então é um momento valioso para cada um de nós. Observemos aí o nosso comportamento, né?
E é assim que evoluímos. A alma que não atingiu a perfeição, ela tem que reencarnar quantas vezes forem necessárias, né? Somos todos espíritos errantes. O que quer dizer isso, né? Espíritos que ainda necessitam reencarnar em diversos mundos, mas temos que reencarnar para resgatar provas, expiações, aprender, evoluir. Ficamos na erraticidade por um tempo ao desencarnarmos. Erraticidade são vários locais onde muitos espíritos ficam se preparando para uma nova encarnação. Por isso somos espíritos errantes. Ficamos na erraticidade, aguardando uma nova encarnação, e temos que reencarnar em determinados momentos para dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Muito importante nós falarmos isso, né? E a alma, ou espírito, ela tem muitas existências, sim, com certeza, porque é assim que nós evoluímos. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Então, não tem como evoluir sem reencarnar, né? Muitas vezes perguntam, a gente não pode ficar lá na espiritualidade só? É bem mais tranquilo lá, porque reencarnar é difícil. Não, nesse momento não. E mesmo lá na frente, né, quando vamos atingindo a perfeição, nós desenvolvemos também a solidariedade verdadeira, o amor ao próximo, e muitas vezes pedimos para reencarnar para poder ajudar aqueles que estão aqui em aprendizado, né? Então, a doutrina da reencarnação, né, que consiste em admitir para o homem as muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, não é? É a única que pode explicar o nosso futuro, fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. E é esta a verdade, né? Então, compreendermos tudo isso e lembrar, né, que vamos construindo a nossa bagagem espiritual. O corpo físico mudamos a cada encarnação, mas tudo que aprendermos intelectualmente e moralmente ficará conosco. Será nossa bagagem espiritual eterna, os tesouros imperecíveis que Jesus também nos falou. Então, muita gratidão por esses ensinamentos que nos fazem compreender que vale a pena, sim, nos esforçarmos para sermos uma pessoa melhor, fazer escolhas inteligentes, pedir a Deus, né, muita sabedoria para que a gente possa conduzir a nossa vida em bases sólidas. Tudo isso evita que tenhamos muitos sofrimentos no futuro, né? As próprias palavras de Jesus nos confirmam tudo isso, né? Nós podemos ler ali no Evangelho segundo São João, Jesus respondendo a Nicodemos, disse-lhe: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, né, lhe disse: como pode um homem nascer quando está velho?
Pode ele entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. E é isto, né? A reencarnação está hoje provada através de casos de lembranças de vidas anteriores em crianças, através de pesquisas de regressão da memória, de avisos mediúnicos de renascimento com sinais e condições posteriormente verificados, né? Embora as ciências oficiais ainda relutem em aceitar essas provas, a ciência espírita as considera válidas e espera para breve a sua aceitação oficial. Então, estudando a doutrina espírita, tudo isto se confirma, né? Essa comunicabilidade com os espíritos já nos trouxe muitas respostas. Então fica aqui a nossa reflexão dessa noite. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Bem, sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes eu queria ler aqui para vocês desse livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, uma mensagem aqui do Emmanuel: Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus neste particular representa lição de demasiada profundidade. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não te alcança ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se-lhe do trabalho glorioso como servo crucificado. Então aí está
pelo Emmanuel, né? Essa mensagem de Jesus, né? Muito significativa. E agora a gente vai entrar aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Tem a ver com aquilo que Jesus nos mostrou. Aprendestes o que foi dito. Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai, que estais nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis nos reinos dos céus. Mateus. Se amardes apenas o que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se vós fazeis o bem apenas aos que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem as mesmas coisas? E se vós emprestai apenas àqueles a quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Quanto a vós, amai aos vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem nada esperar, e então vossa recompensa será bem maior, e sereis os filhos do Altíssimo, pois Ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai o é. Lucas. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação máxima, pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com estas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou por um amigo. A ternura dá a entender confiança, e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal. Não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disto. Entre as pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Este sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. Daí a diferença de sensações que experimentamos ao nos aproximar de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode significar, portanto, que não devemos diferenciá-los dos amigos. Este ensinamento só nos parece difícil
até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar a uns e a outros o mesmo lugar no coração, quando não é isto. Se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos de uma mesma palavra para expressar diversas formas de sentimentos, a razão nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar os seus significados. Amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamentos ocultos e sem impor condições o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los, em palavras ou em ações. É, enfim, pagar-lhe todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isto, estará seguindo o mandamento: amai aos vossos inimigos. Amar aos inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê apenas em seu inimigo um ser nocivo e perturbador da sua tranquilidade, e do qual somente a morte pensa ele o de poder livrar. Daí o desejo de vingança. Ele só terá motivo para perdoar se for para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio ato de perdoar, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para aquele que crê, especialmente para o espírita, a maneira de ver é completamente diferente, pois observa as coisas com as vistas do passado e sobre o futuro, e percebe que a vida presente não passa de um momento. Ele sabe que, pela própria destinação da Terra, é natural encontrar nela homens maus e perversos, pois que a maldade, das quais é vítima, fazem parte de provas que deve passar. E essa noção, mais esclarecida que tem, o faz ver os problemas da vida de forma menos cruel. Venham eles dos homens ou das coisas. E, se não reclama das provas, não deve reclamar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se, ao invés de lamentar, agradecer a Deus por pô-lo à prova, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de mostrar sua paciência e sua resignação. Este pensamento o leva a perdoar naturalmente e o faz sentir que, quanto mais generoso for, mais se engrandece os seus próprios olhos e fica fora do alcance do ódio do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição de destaque não se ofende com os insultos dos seus inferiores. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material,
Ele compreende que o ódio e o rancor o fariam sentir-se desprezível e o rebaixariam. Portanto, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, meus amigos, agora recordando mais uma vez aqui esse relato do Emmanuel, Jesus veio, né? Então, como é que nós podemos reclamar daqueles que nos fazem mal se Jesus se rebaixou para vir à Terra, né? Aqui está bem, olha. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos, sem traços de sensacionalismo. Ou seja, Jesus veio humilde, na manjedoura, né? Para mostrar a nós o exemplo que ele deu, né? Olha, o exemplo de Jesus, neste particular, representa a lição demasiadamente profunda, né? Então, nós devemos levar em consideração o que lemos no começo, né? Para podermos avaliar que os nossos inimigos são apenas almas de espíritos ainda doentes. E que se Jesus se sacrificou desta maneira para vir nos exemplificar, nós também podemos relegar a segundo plano os nossos inimigos, né? Claro que o texto aqui do Evangelho mostrou que o nosso coração não bate da mesma forma quando encontramos um amigo, né? Mas nós podemos, através do conhecimento que temos da doutrina espírita, né, passarmos por cima de determinadas situações. E que esses inimigos, mais cedo ou mais tarde, um dia virarão os nossos amigos, né? Então, dar tempo ao tempo é sempre uma boa sugestão. Então, vejam, Jesus veio nos dar o exemplo. Então, através do seu exemplo, nós podemos também não amar os nossos inimigos, mas fazer o possível para perdoar o que fizeram conosco. Mesmo porque sabemos que somos devedores também, devedores uns dos outros. Se nós perdoarmos, também podemos ser perdoados daquilo que fizemos e muitas vezes nem sabemos, porque foi em outras encarnações. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do texto e vamos aguardar uma próxima oportunidade. Muito obrigado.